Fala galera, tudo beleza com vocês? Tá começando mais um Química com Dudu. Esse é o novo projeto do canal que eu vou resolver a OMQ, que é a Olimpíada Mineira de Química de 2019, a prova A. Esse é o primeiro episódio. Eu vou fazer 4 questões em cada episódio, então deve ser uns 5 ou 6 episódios. Vamos lá? Não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal. Então, bora pro vídeo! Vamos começar a resolução da prova A da OMQ de 2019. A questão 1 é: na fabricação de cachaça artesanal, utilizam-se frequentemente alambiques de cobre. Durante o processo de destilação nesses alambiques, formam-se o azinhavre, um composto cuja fórmula é CuCO3, CuOH2. Escolha a opção que completa a frase a seguir. O azinhavre é resultante do cobre metálico das paredes do alambique. No azinhavre, o cobre tem número de oxidação tracinho. Então, vamos fazer. O que temos que pensar? O que temos que imaginar? Vamos imaginar um alambique de cobre como esse. Agora vamos usar uma lupa para a gente dar um zoom para ver o que ocorre lá dentro. O seguinte, como que é feita a cachaça? É usada a cana-de-açúcar e outros insumos. Com esse processo, o açúcar ele forma água, oxigênio e gás carbônico. Então, essa água, o oxigênio e o gás carbônico, ele começa a reagir com a parede desse alambique de cobre. E o que acontece? É o que a gente vai ver aqui no zoom, ó. O cobre sólido ele começa a oxidar e ele começa a virar Cu2+. E esse Cu2+, reagindo com água, com o gás carbônico e o oxigênio, que se transforma no azinhavre. Então, esse processo é de oxidação. Então, a gente já responde daí essa questão. Mas agora vamos achar qual que é o número de oxidação do azinhavre. Vamos lá. Vamos colocar então o nosso azinhavre, que é o CuCO3, CuOH2, para a gente fazer o número de oxidação, que é chamado NOx. Como é que acontece isso? Quando um composto ele não está na sua forma como íon, ou um cátion ou um ânion, o número de NOx tem que ser igual a zero. Então, a soma de todos os NOx dos elementos ele tem que ser igual a zero. Então, eu coloquei um X aqui no cobre, que a gente vai descobrir dele. Então, vamos começar pelo oxigênio aqui. Ó. O oxigênio, quando ele não está na forma de peróxido ou superóxido, o NOx dele é -2. E o carbono é +4. Então, como é que a gente faz isso? A gente soma todos os NOx e ele tem que dar zero. Então, vamos lá. Ó. X tem só um cobre, né? Então, vai ficar X vezes 1, X. Mais 4 vezes 1 carbono, mais 4. Menos 2 vezes 3 oxigênios, menos 6. Então, essa soma de X mais 4 menos 6 tem que ser igual a zero. Então, vamos descer essa setinha aqui para a gente fazer esse cálculo, para a gente achar qual que é o número de NOx do cobre. Logo, X mais 4 menos 6 é igual a zero. X menos 2 é igual a zero, passa o 2 para lá, X é igual a +2. Então, o número desse NOx do cobre é +2. Vamos fazer, então, o do outro NOx. A gente faz a regra do cruza. Não tem um 2 aqui no OH? Esse 2 ele vai subir para o cobre, ficando +2, e o 1 do cobre vai lá para o OH, ficando -1. Então, mais uma vez, esse cobre é +2, respondendo a nossa questão. Então, a questão 1 é a letra C, que é um processo de oxidação, e o NOx do cobre, no azinhavre, é +2. Tranquilos? Questão número 2. Vamos lá. Qual das vidrarias abaixo não é utilizada em um processo de destilação simples? Vou apresentá-los o aparato, a instrumentação
da destilação simples. Colocando agora. Olha só, temos o termômetro, rolha, condensador, balão de vidro, uma solução de sal, a chama do bico de Bunsen, a saída de água quente, a saída e a entrada de água fria e o Erlenmeyer. Na questão aqui, a gente vê que tem o condensador, que é o B, então não pode ser essa questão, e temos um termômetro, que é a questão D, então não pode ser nem B nem D. A gente vai ficar entre A e C. Mas, Dudu, onde é que estão essas pérolas de vidro? As pérolas de vidro, elas ficam na solução. Então, para que servem essas pérolas de vidro? Vamos lá. Ela é indicada para evitar a ebulição tumultuosa em processos de destilação, tanto simples quanto a fracionada. E com o aquecimento da solução, o ar retirado nas paredes das pérolas vai se soltando e a solução é aquecida de forma homogênea, de forma igual. Então, tem que usar as pérolas de vidro. Logo, só sobra a opção A, que é a coluna de fracionamento. A coluna de fracionamento ela é utilizada para destilações fracionadas. Então, você só vai usar a coluna de fracionamento para destilação fracionada. Então, a nossa opção é a letra A. Beleza? Questãozinha número 3. Vamos lá. Diversos antiácidos estomacais, popularmente chamados de sal de fruta, são encontrados na forma de comprimidos efervescentes. O teor de bicarbonato de sódio presente em um comprimido antiácido efervescente foi determinado pela massa de CO2, que é o dióxido de carbono, produzida na efervescência. Nesse processo, o bicarbonato de sódio reage com o ácido presente no comprimido, geralmente o ácido cítrico, que tem essa fórmula aí, como descrito pela equação abaixo. A equaçãozinha está aqui. A massa do conjunto comprimido mais recipiente mais água, antes da reação, tem a massa inicial, foi de 35,47 gramas. E a massa desse conjunto após adicionar o comprimido à água e aguardar o final da efervescência, que é a massa final, foi de 34,63 gramas. A pergunta é, qual é a massa de bicarbonato de sódio em gramas presente nesse comprimido? Vamos fazer. O que percebemos nesse exercício? Que a massa final ela é menor do que a massa inicial. Vamos entender por quê. Vamos pegar um copo com água e colocar um comprimido lá dentro dele. Paf, colocamos, tá aí, ó. Ele vai efervescer. E a gente vai perceber que umas bolhas vão subindo e a massa vai diminuindo. Essa massa, ela é formada, essas bolhas, elas são formadas pelo dióxido de carbono que está indo embora. Por isso que o sistema ele vai diminuindo de massa, porque ele vai perdendo o dióxido de carbono. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é achar a massa do dióxido de carbono que está se desprendendo, que está indo embora do sistema. Vamos fazer lá. Então, a massa do dióxido de carbono é igual à massa inicial menos a massa final. A massa do dióxido de carbono é igual a 35,47 gramas menos 34,63 gramas. A massa do dióxido de carbono que foi embora é igual a 0,84 gramas, ou 8,4 vezes 10 a menos 1 gramas. Aí você vai olhar para a questãozinha lá, tem lá, B. B é igual a 8,4 vezes 10 a menos 1. E você vai marcar. E você vai errar feliz. Porque ele não quer isso, ele não pediu isso. Ele quer a massa do bicarbonato que está presente no comprimido. Então, é isso que nós vamos fazer. Então, não marca a alternativa B, porque você achou um valor igual que está na alternativa. Vamos encontrar a massa do bicarbonato de sódio. Bora lá. Para encontrarmos a massa do dióxido de carbono,
nós vamos ter que fazer uma coisa que vocês alunos adoram, que é o tal do cálculo estequiométrico. Ah, meu Deus do céu, como é que eu faço isso? Meu Deus, me ajuda, por favor, Dudu. Bora lá, vamos fazer esse negócio aí. Lembra que tudo que a gente tem de massa no reagente vai ter que ter de massa nos produtos? A gente vai usar agora. Então, tudo é proporcional. Beleza? É isso. A primeira coisa que a gente vai fazer é olhar se a reação ela está balanceada. Aí você vai perceber que ela está balanceada. Graças a Deus, você não vai ter que mexer nos coeficientes estequiométricos. Porque está tudo de 1 para 1, para 1, para 1, para 1. Tranquilos isso? Então vamos lá. Então, eu sei que 1 mol de bicarbonato de sódio vai formar 1 mol de dióxido de carbono. E ele quer a massa do bicarbonato de sódio. Então, a gente vai passar esse mol do bicarbonato de sódio e do dióxido de carbono para a massa. Como é que a gente passa mol para massa? Vamos fazer a massa molar. Então, vamos lá, aqui de azul, aqui, ó, na esquerda. A massa molar do bicarbonato de sódio, se você fizer, você vai achar que é igual a 84 gramas por mol. Então, 1 mol de bicarbonato de sódio tem 84 gramas. Coloca aqui em cima, ó, eu tenho 1 mol, então eu tenho 84 gramas de bicarbonato de sódio. E forma quanto de dióxido? Eu sei que eu tenho 1 mol de dióxido de carbono aqui. Vamos fazer a massa molar do dióxido de carbono. Massa molar do dióxido de carbono é igual a 44 gramas por mol. Se eu tenho 1 mol, eu tenho 44,0 gramas de dióxido de carbono. Tranquilos isso? Eu quero a massa de quem? Do bicarbonato de sódio. Então, eu vou achar X gramas, que está para 0,84 gramas de dióxido de carbono que foi embora do sistema. Aí agora é só fazer uma regra de 3. Vamos fazer aqui embaixo, aqui na estequiometria, aqui, ó, nesse quadrinho aqui, na direita, na parte inferior do vídeo. Vamos lá. X vezes 44 é igual a 44x, que é igual a 84 vezes 0,84. Tá aqui, ó. Logo, 44x é igual a 70,56. Isolo x, fica assim, ó. X é igual a 70,56 que divide por 44. X vai ser aproximadamente igual a 1,6 gramas de bicarbonato de sódio. Opa, e você vai olhar aqui a alternativa A. Então, ao desprender 0,84 gramas de dióxido de carbono, é porque no comprimido havia 1,60 gramas de bicarbonato de sódio. Tranquilo isso aí? Espero que sim. Questão número 4. Vamos lá. Ao se avaliar a posição dos elementos químicos na tabela periódica, é possível prever os compostos que podem ser formados quando 2 desses elementos reagem. Considerando que o hidrogênio reaja com antimônio, com bromo, germânio e selênio, marque a alternativa que indica a fórmula dos compostos formados. Vamos fazer. Tudo me ensine isso, por favor. Eu não lembro. Refresque minha memória, por favor. Vamos lá. Vamos lá. Negócio seguinte, a tabela periódica ela não é organizada de uma forma aleatória. Desde Mendeleev, passando por Moseley, ela foi organizada de acordo com estudos. Atualmente, ela é assim também de acordo com os elétrons na camada de valência. Por exemplo, todos do grupo 1, que é o grupo do hidrogênio, eles têm um elétron na camada de valência, por isso eles fazem uma ligação para ficar com o octeto completo. Por isso que o hidrogênio está aí marcado, ó, com uma ligação. Então, vamos lá, vamos prosseguir. Todos do grupo 2, eles têm 2 elétrons na camada de valência. Do grupo 13 tem 3, 14, 4, 15, 5, 16, 6, 17, 7, 18 tem 8. Por isso que eles têm o octeto completo. Então, todos do grupo 18, eles são os gases nobres. Eles não
se ligam com outro átomo, com outro elemento, porque eles já estão com o octeto completo. Então a gente tem que pensar nisso para a gente fazer essa questão. Então vamos lá. Vamos prosseguir com muita calma. Vamos começar com o hidrogênio. Vamos circular ele de azul aqui. Ó. O hidrogênio está no grupo 1 ou na família 1A. Logo, ele tem um elétron na camada de valência. Para ele ficar com o octeto completo, ele doa esse elétron. Então, ele faz uma ligação química, doando esse elétron, e ele fica com a carga mais 1. Beleza, então agora vamos para o antimônio. O antimônio está de lilás aqui, ó, no SB. Ele está no grupo 15, ou na família 5A. Logo, ele tem 5 elétrons na camada de valência. Para ele ficar com o octeto completo, ele vai receber 3 elétrons. Logo, ele faz 3 ligações químicas. Como ele recebe 3 elétrons, ele vai ficar com a carga menos 3. Vamos agora no bromo. O bromo está de vermelho aqui, ó. Ele está no grupo 17, ou na família 7A. Logo, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Para ele ficar com o octeto completo, ele recebe um elétron. Então, ele faz uma ligação química. E a sua carga é menos 1. Vamos no germânio agora, de verdinho aqui, ó. O germânio está na família 14, ou grupo 14. Logo, ele faz 4 ligações químicas. E a sua carga é mais 4. E o selênio, por último, de alaranjado, está na família 16, ou família 6A. E ele tem 6 elétrons na camada de valência. Para ele ficar com o octeto completo, ele tem que receber 2 elétrons. Logo, ele faz 2 ligações químicas. E a sua carga é menos 2. Tranquilos isso? Vamos adiante. Sabendo de tudo isso, podemos finalizar a nossa questão, que fala que o hidrogênio ele vai reagir com todos esses elementos, com antimônio, com bromo, germânio e selênio. Então vamos lá. Ó. O hidrogênio com o antimônio. A gente tem que fazer a regra do cruza. Eu sei que o hidrogênio tem a carga mais 1 e o antimônio tem a carga menos 3. Se a gente cruzar aqui, ó, o mais 1 vai para o antimônio e o menos 3 vai para o hidrogênio. Então ele fica assim, ó, H3SB. Entenderam como é que funciona? Agora vamos para o bromo, o hidrogênio com bromo. O hidrogênio tem carga mais 1, o bromo tem carga menos 1. O 1 do bromo vai para o hidrogênio e o 1 do hidrogênio vai para o bromo. Então fica H1BR1 ou HBr. Vamos para o germânio. O hidrogênio com carga mais 1, germânio com carga mais 4. O 4 vai para o hidrogênio e o 1 vai para o germânio. Então fica H4Ge. Finalmente, para o selênio. O hidrogênio com carga mais 1, selênio com carga mais 2, o 2 vai para o hidrogênio e o 1 vai para o selênio. Então fica H2Ce. Então vamos analisar a questão. Olha só, vai ser letra C. Porque olha só, o H3SB é a mesma coisa de SbH3. HBr, GeH4 ou H4Ge e H2Ce. Tranquilos isso? Então, vamos finalizar nossa aula aqui e até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.